Na penúltima entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba, hoje a gente recebe Flávio Salatino, do PV. E assim como de costume, a entrevista tem duração de 12 minutos. O tempo do senhor começa a ser contado a partir de agora, candidato. Um ótimo dia. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é em relação ao seu histórico político. O senhor foi um vereador eleito pelo MDB e agora disputa a Prefeitura pelo PV. Minha pergunta é, nesse período de 4 anos, o seu entendimento de cidade, o entendimento de projeto para Araçatuba mudou tanto a ponto de mudar de partido? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Mudou sim, mas não criticando o partido que eu deixei, o MDB, é que o espírito de grupo que eu encontrei no PV me fortalece, nós temos um ideal muito em comum, foi por esse motivo que eu mudei de partido. E foi uma saída sem mágoas, uma saída sem traumas? Sem traumas, todo conversado, e a bagagem política que pude adquirir nesses meus quase 4 anos foi fantástica. Candidato, quero falar sobre saúde com o senhor. No seu plano de governo, fiz questão de ler todas as páginas. O senhor fala muito na digitalização da pasta. Então, até peguei alguns pontos. Prontuário eletrônico, aplicativo do cidadão, carteira de vacinação digital. Os 4 anos, caso o senhor seja eleito, serão suficientes para deixar a saúde completamente digital ou não? A ideia é essa, até porque o pontapé inicial já foi dado, né? Já está sendo feito. E a gente quer aprimorar e levar isso de uma forma bem ampla e total. Vejo sim que é possível fazer isso. E quais são as características dessa digitalização? Você ter acesso de exames laboratoriais, isso serve para o médico e para o paciente. E quais os ganhos que o senhor enxerga em tudo isso? Primeiro, a agilidade, né? O paciente passa no pronto-socorro, ele é atendido por um médico e quando ele vai para o OBS, o médico lá pode puxar o histórico dele, tanto de exames como de todo o histórico que aconteceu. Então, você agiliza, dinamiza e facilita a vida do médico no diagnóstico. Outro ponto, ainda falando em saúde, o senhor não é o primeiro candidato que passa por aqui que prevê no plano de governo colocar as UPAs do Moarama e do Morada dos Nobres em funcionamento. Hoje, a da Zona Leste funciona como UBS Covid, a da Zona Sul chegou a abrigar provisoriamente o NGA, que é o Núcleo de Gestão Assistencial. Caso o senhor seja eleito, as UPAs terão uma outra finalidade ou funcionarão como unidades de pronto atendimento? A gente enxerga que o atendimento de urgência e emergência hoje é centralizado no pronto-socorro. Isso não está sendo o suficiente para absorver. Então, pelo menos uma UPA de imediato ela tem que ser pensada. A nossa ideia, sim, é colocá-la como UPA. Precisamos ver a questão de orçamento, mas a ideia nossa, de início, sim, já é fazer isso. O senhor tocou na questão do orçamento. A Federação de Associações de Municípios, a FAMURS, ela fala que o custo médio de uma UPA varia de 800 a 1.200.000 reais, dependendo do tamanho dela. Esse custo diminui, segundo a associação, pela metade se uma OBS funcionar no local. Num período pós-crise, ou num período de crise ainda, né, pós-pandemia, ou ali numa reta final de pandemia, assim a gente espera, com redução da arrecadação, não seria uma ousadia muito grande querer onerar ainda mais os cofres da prefeitura com esse gasto com uma UPA? A gente enxerga que a demanda de um outro pronto atendimento, de um pronto-socorro, ele existe e tem que ser feito. A gente vê que o pessoal da Zona Leste tem uma dificuldade muito grande, a Zona Leste é muito grande, e ela se deslocando dali até o pronto-socorro na área central é muito complexo. Então, isso tem que ser estudado, isso tem que ser visto. A questão do prolongamento, da extensão do atendimento nas UBSs é um fato também que tem que andar em conjunto para a solução desse problema. O atendimento primário, na visão do senhor, qual o nível de importância dele quando o assunto é a saúde? Primário e fundamental, porque é ali que começam todas as demandas. Ou seja, se eu capacito, se eu treino um profissional que atende ali na ponta, ele diminui os encaminhamentos para outras esferas. E a gente sabe que a questão do atendimento primário, do estratégia de saúde da família, enfim, são recursos que muitos prefeitos, não só de Araçatuba, de outras cidades, sempre adotam para tentar desafogar. Eu emendo minha pergunta falando o seguinte, caso o senhor realmente coloque em funcionamento uma unidade de pronto atendimento, como vai ser feita a gestão dela? Uma gestão pública de responsabilidade da prefeitura ou o senhor cogita, inclusive, passar para a administração de uma organização social, por exemplo? O nosso grupo tem um receio muito grande em relação ao OS por tudo que a gente tem vivenciando. Então isso está sendo estudado, eu não tenho agora para você uma resposta pronta, mas eu acredito sim que o município pode absorver esse atendimento. Candidato, eu já moro aqui na região faz 10 anos. Não sou araçatubense, mas me tornei araçatubense aí com o longo dos anos. Desde que eu cheguei aqui, há uma década, eu sempre ouço uma frase que é repetitiva entre os araçatubenses. Araçatuba não se desenvolveu no ritmo que poderia. E o pessoal sempre fala muito de Rio Preto. Porque no passado o Rio Preto tinha a mesma proporção, tinha ali o mesmo número de habitantes e hoje Rio Preto é uma das cidades mais importantes do estado, né? Principalmente é a principal cidade do Noroeste Paulista. Qual que é o entendimento do senhor em relação
relação ao desenvolvimento de Araçatuba? Quais são os desafios que a cidade vai enfrentar pensando na Araçatuba de 2030, 2040 e quem sabe 2050? Essa comparação ela é fato. Hoje a gente enfrenta isso em todas as reuniões que participamos. Por quê? A representatividade política de Araçatuba ficou para trás. Nós não elegemos deputados federais e estaduais ao longo de décadas. E o que isso significa? Significa emendas parlamentares para a nossa região. Isso demanda o quê? Uma consciência da população para trabalhar nesse conjunto. Essa é uma das vertentes do nosso grupo, para que já nas próximas eleições a gente consiga sim fazer deputados eleitos tanto estaduais como federais. No plano de governo do senhor tem um ponto que me chamou a atenção, que é o plano de aceleração do crescimento de Araçatuba do futuro. O que consiste esse plano? A gente enxerga que fazer um plano para 4 anos de gestão é um plano a curto prazo que não traz melhorias lá para frente. Então, a ideia do nosso grupo é criar condições, primeiro, trazer indústrias para a nossa cidade. Isso é um plano a longo prazo. Indústria, geração de emprego, geração de renda mais impostos para que a gente possa investir em devolução para a sociedade. Essa é a nossa ideia. Parque tecnológico. Nós precisamos ter um parque tecnológico. Melhoria e adequação do nosso parque industrial. Então, são melhorias pensando Araçatuba para 10 ou talvez 20 anos. Cogita-se a possibilidade de mais um parque industrial na cidade? Eu acho que a iniciativa disso é dar condições para o que está lá ser melhorado. Falta asfaltamento e falta segurança. É a primeira reivindicação dos empresários que lá estão. E como seria esse processo de melhorias na parte industrial da cidade? É um projeto já de início para essas medidas que seriam ali, não diria nem paliativas, mas diriam imediatas, para depois pensar numa organização um pouco maior? Eu acredito que sim. Primeiro você resolve o que você tem. Então, o asfaltamento e a segurança tem que ser colocado. De que forma? Conversando com o pessoal que está envolvido diretamente com isso para que possamos trazer as soluções futuras. Na minha visão do nosso grupo, eu acho que vai ter que ser criado mais um parque industrial, sim. Candidato, um outro ponto que o senhor fala no seu plano de governo, que é uma das suas principais bandeiras em relação à segurança, inclusive, já que o senhor tocou nesse assunto, é rever a atuação da Guarda Municipal. Quais pontos o senhor acha primordial para que a Guarda Municipal tenha uma participação mais ativa em Araçatuba? Eu acho que o fundamental nisso é saber quais são as funções da Guarda Municipal. A função da Guarda Municipal não é poder de polícia, como muita gente pensa. A Guarda Municipal ela tem que ser inserida no contexto da sua atuação, que é o convívio com a sociedade, não é preservação só dos próprios municipais, do patrimônio público. Né? Então você tem que adequar e trazer uma integração, veja bem, com as esferas policiais, civil e militar. Porque quando se fala em integração em muitos planos de governo, parece que você vai criar ramificações dessas polícias na Guarda Municipal. Não é fato. A Guarda Municipal é uma força municipal e que tem as suas atribuições descritas na Constituição. A gestão da equipe da Guarda Municipal, o senhor defende no plano que deveria ser feito por um guarda municipal. Sim. O senhor já estuda nomes, enfim, já tem trabalhado quem seriam esses gestores de uma guarda no eventual governo do senhor? Em nossa caminhada, em nenhum momento a gente está levantando nomes, porque você cria expectativas e ao longo dessa caminhada você conhece pessoas mais experientes, mais interessantes. Então, no momento certo, a gente vai estar falando sim, mas não é momento para isso. Vamos falar agora um pouco de meio ambiente, enfim, geração de energia limpa. Um outro ponto que o senhor fala bastante é apostar em energia fotovoltaica em todos os prédios públicos e também em pontos de ônibus. A energia limpa tem crescido muito no país, é uma necessidade que a gente tem em tempos como o de agora, mas é algo que é muito caro ainda. Como que seria a implementação desses projetos de energia fotovoltaica na cidade? Eu tenho um estudo enquanto vereador que nós temos muitos terrenos da própria prefeitura, em que a iniciativa privada pode ali colocar uma usina de energia fotovoltaica e o excedente seja doado para a prefeitura em contrapartida à cessão do solo. Isso já está em estudo e realmente é viável. E o senhor acredita que isso seria de forma imediata, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de governo? Como que seria esse calendário de implementação disso? Isso tem que ser colocado já em discussão no primeiro mês, para que isso possa, no primeiro semestre, já começar a render frutos. A gente acredita que isso não é a curto prazo, mas você já dando um start nisso, talvez uns 4 anos a gente já esteja com a energia dos próprios municipais totalmente coberta dessa forma. Tem um assunto que eu tenho batido muito na tecla, candidato, aqui nas entrevistas que eu tenho feito, que é a questão do transporte coletivo. Por que eu falo isso? A gente recebe diariamente ligações, mensagens no WhatsApp, e-mails da população reclamando da qualidade do transporte coletivo. E eu tenho percebido que dos 7 planos de governo que eu li até agora,
das 7 entrevistas que eu fiz, a maioria de vocês, inclusive o senhor, não falam muito sobre o tema. Deixa ali algo muito pontual ou muito superficial. O senhor fala, por exemplo, em realização de estudo técnico para avaliar linhas e trajetos. O transporte público, numa eventual gestão do senhor, não será prioridade? É prioridade, porém o que acontece hoje, isso foi discutido até na minha gestão de vereador, com a própria empresa que tem a concessão, há muitas benesses por descontos de determinadas categorias, idosos, tudo isso. E a empresa ela tem uma dificuldade nisso. Então tem que ser estudado talvez um subsídio ou uma readequação dessas leis existentes. Outro ponto que eu quero falar, o Banco Mundial soltou essa semana uma projeção muito preocupante do aumento da miséria no mundo. Trazendo para a nossa realidade, quais são os trabalhos que deverão ser colocados em prática, principalmente no primeiro ano da próxima gestão, para conseguir abraçar, atender esse público que tanto precisa? Na verdade é um paradigma, que nós estamos caminhando por uma pandemia, diminuição de recursos e naturalmente diminuição de arrecadação, não é isso? E a assistência social vai ter um papel fundamental na nossa gestão. E a gente acredita que trabalhando com diminuição de custos, só tem uma forma fazendo isso, pensando e revisando a questão dos cargos todos em comissão da Prefeitura. Falando em cargos comissionados, o senhor estuda a diminuição desse percentual de cargos que existem hoje? Estudamos, porque eu tenho uma visão correta disso, são 125 cargos hoje, que geram mais de 12 milhões de despesa e muitos deles podem ser repensados. E essa economia pode se traduzir para outras vantagens para o cidadão. Rapidamente, a gente tem aí os 30 segundos finais. Quais vão ser ali as suas prioridades numa possível eleição do senhor para os 100 primeiros dias de mandato? Acho que a primeira é a geração de emprego e renda. A população precisa disso a curto prazo. A segunda questão é aprimorar o que está sendo bem feito, né? Porque o que está sendo bem feito tem que ser dado continuidade. Esse é o foco nosso, e humanização e desburocratização. A gente quer ver a máquina pública funcionando assim, adequadamente, sem muita influência humana. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado.